Bem, queridos, o que eu quero falar hoje, começar um novo tema, é sobre oração. E eu quero começar dizendo que essa série que nós estamos começando hoje, vai até o final do mês, é uma convocação de Deus para mim e para você. Nos últimos dias, nas últimas 3 semanas, com todo mundo que eu conversei pessoalmente, não sei se com todo mundo, mas quase todo mundo, eu fiz uma pergunta: como está a sua vida de oração? Alguns que a gente conversou mais próximo lembram dessa pergunta. Não foi uma pergunta pessoal única, foi uma pergunta de investigação. Por quê? Porque no meio do nosso jejum, uns 20 dias atrás, no nosso jejum que a gente encerrou antes do dia do Pentecostes, eu fui chamado a atenção por Deus, eu fui corrigido por Deus. Eu falei isso no domingo passado. E no meu momento de oração, Deus falou algumas coisas comigo, e isso me foi muito pesado. Muitas vezes a gente ora e acha que Deus vai aliviar o nosso fardo, mas na realidade é na oração que Deus coloca fardo sobre a gente, porque Ele traz à realidade coisas que precisam ser consertadas, coisas que precisam ser melhoradas, coisas que você precisa interceder. E muitas vezes a gente só vai a Deus pedindo que Ele alivie um fardo, mas na realidade Deus pode fazer isso e vai fazer isso, mas também Ele quer compartilhar alguns fardos do coração dEle com a gente. E a correção que eu ouvi de Deus sobre a minha vida era como pastor da igreja. Eu estava orando para Deus e dizendo: Senhor, eu preciso ver algo na igreja. Quando começou o caos no nosso estado, a gente acabou indo para a Cachoeirinha, e eu gosto muito de orar no meu lugar. Eu tenho um lugar em casa que eu gosto de orar, que é um quarto que eu transformei num escritório, e eu gosto de orar ali, porque ali eu consigo ficar quieto, consigo ficar meditando, consigo ficar em paz. É o lugar que eu escolhi para mim. E eu falei: puxa vida, eu vou para a casa do meu sogro. E a casa do meu sogro é uma casa grande, e sempre quando a gente está toda a família junto. Então 10, 12 pessoas com as gurias, 10 pessoas com as gurias, não tem muita tranquilidade. Aí eu falei com Deus, falei: Deus, o que eu vou fazer agora lá? Como é que eu vou orar? Porque eu não posso estar aqui para fazer outras coisas. E Deus falou para mim que ia ser um tempo de caverna esses 21 dias. E eu passei um tempo de caverna nesses 21 dias, principalmente no período que a gente estava lá. Parece que Deus me deu a oportunidade de não ter agenda. E eu ouvi de Deus isso: eu estou te levando para uma caverna, aproveite. Só que tem uma coisa: toda vez que a gente vai para uma caverna, o que Deus fala com a gente nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Enquanto eu orava pela igreja, por vocês, por nós, para sermos despertados espiritualmente, eu ouvi algumas coisas da parte de Deus que me faltava e nos faltava como igreja. E uma delas foi oração. Desde que a gente veio para Porto Alegre, depois de um tempo comecei a usar uma expressão: aqui você não é obrigado a nada. E foi uma das primeiras coisas que Deus me corrigiu, e eu já falei isso nas últimas pregações. Na realidade nós somos obrigados a tudo. E esse discurso, não querendo ser um fardo, não querendo que a igreja fosse um peso, não querendo que as coisas se tornassem difíceis da vida de fé, acabou tendo um efeito contrário. Acabou tendo um efeito muito ruim. E qual é o efeito ruim? É que nós somos espiritualmente pobres. Porque a riqueza espiritual de um homem não está no seu conhecimento. A riqueza espiritual de um homem não está naquilo que ele vive, não está nas suas habilidades, nos seus dons. A riqueza espiritual de um homem, de uma mulher, quando eu falo é homem, mulher, ela está na intimidade desse homem, dessa pessoa com Deus. Não tem nenhum problema em estudar. Eu já li mais um livro essa semana. Não tem nenhum problema em estudar a Bíblia. Essa semana eu revisitei teologia contemporânea. Alguém já ouviu falar disso? O Adler já. Alguns que estudam teologia contemporânea, eu estudei sobre igrejas emergentes. É teologia com filosofia e estilo de igreja. Não tem nenhum problema ter todas essas coisas, mas da minha parte
da minha parte da pastora, da igreja, nós não vamos mais deixar de cobrar aquilo que precisa ser cobrado. Jesus fala, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E Paulo fala em Filipenses, Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Nós somos a estatura da nossa vida de oração. E deixa eu perguntar para você, nós como cristãos, você como cristão, quanto tempo você tem dedicado à oração no seu dia a dia? Eu não estou dizendo que você precise orar 5 horas por dia. Vou motivar você a isso, mas nunca vou cobrar. Mas sabia que na Coreia do Sul, as igrejas, os membros são cobrados a orarem 3 horas por dia? 3 horas por dia. Todos os membros. Eles têm que ter uma vida. Por isso que, sabia, as maiores igrejas do mundo são na Coreia do Sul. Na capital, que é Seul, que é do tamanho, acho que é, não sei, tamanho de São Paulo, por favor me ajuda, né, mais ou menos. As igrejas, tem 10 igrejas acima de 300 mil membros, 10 igrejas, uma igreja, 300 mil pessoas. Eles vivem coisas fantásticas, por quê? Por causa da oração. A oração é a resposta para todas as áreas. Eu posso conhecer todas as escrituras, se eu não tiver uma vida de oração, tudo o que eu conheço é inútil. Tudo o que eu conheço é inútil. Eu conheço pessoas que sabem decorar a Bíblia, eu conheço pessoas que traduziram a Bíblia, e quando eles falam, parece que eles estão falando de apenas de um livro de filosofia, não tem vida nenhuma. Aquelas pessoas não têm intimidade com Deus em nada. E quando nós não entendemos a importância da oração, nós passamos a negligenciar a oração. E isso é o nosso mal. A frieza do nosso coração é a nossa falta de oração. Se Jesus nos incita a orar, Ele fala aí, quando você orar, vai, entra no teu quarto, ora em secreto. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? Que está em secreto, e Ele vai te responder em secreto. Deus sempre está atento às nossas orações. O apóstolo Paulo nos exorta, aqui no texto que lemos de Filipenses, a buscar o Senhor em primeiro, acima das nossas ansiedades, não como último recurso. Por que nós não oramos? Agora, um dos argumentos que porque você não ora, você não vai poder reclamar, e Jesus não vai me cobrar no dia do tribunal de Cristo. Esse foi meu pedido de perdão, não me cobre, porque eu vou falar, é sobre uma vida de oração verdadeira. Uma vida de oração verdadeira. Eu fui despertado a orar quando eu era adolescente, ninguém me pediu para orar, ninguém me obrigou a orar, eu tive um despertamento. Mas porque eu tive um despertamento para a oração, não quer dizer que você vai ter, e muitas vezes Deus usa a igreja, o ambiente, para gerar isso. Por cometermos alguns erros, e o Adner sabe disso, lá em São Leopoldo nós tínhamos quase uma competição para quem orava mais. A gente tinha. Isso é ruim, isso não é o objetivo, ter competição para quem ora mais. Mas também a gente não pode dizer que a gente não deve se estimular e se cobrar em uma vida de oração. O problema é que a gente vai muitas vezes de um extremo ao outro, mas a gente está pegando fogo e de vez em quando a gente é uma pedra de gelo. E a gente esquece que o Espírito Santo é um espírito de sabedoria e que ele nos conduz. Não importa se eu estou pegando fogo, se eu estou numa pedra de gelo, a minha vida de oração é porque eu tenho intimidade com Ele. Se Deus promete que ouve as nossas orações, por que nós não oramos? Em Salmo 34:15 diz: os olhos do Senhor repousam, eles param sobre os justos, sobre nós, que temos a marca de Cristo, e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Em 1 João 5:14-15 diz: essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus ouve as nossas orações, mas nós negligenciamos a oração.
Quantos de nós oramos em média? Porque tem dias que oramos mais, outros menos. 15 minutos por dia. De chegar, pegar e orar, parar tudo. Eu estou falando oração sozinho, parar tudo. Fala, Senhor, eu estou aqui diante de Ti. E consegue ficar 15 minutos. E consegue ficar 15 minutos em oração. Muitas vezes nós dizemos, não, eu sirvo a Deus, eu creio em Jesus, todo mundo crê em Jesus. Até o Nego Di agora se batizou, vocês viram? Se batizou, o Nego Di se batizou numa igreja. Glória a Deus se for verdadeiro, mas o que vai mostrar se ele está tendo intimidade com Deus é uma transformação na vida dele. E um homem e uma mulher só é transformado se ele passa diante de Deus. Eu preciso disso, eu não posso negligenciar isso. A negligência da oração leva à ruína espiritual. Por isso que tem muitas pessoas que vão à igreja todo culto, todo domingo, há anos, e não são crentes verdadeiros. Aquilo que eu tenho falado, eu bati muito sobre a religião, mas eu vou dizer uma coisa, não tem como tu combater a religião se você não está vivendo uma vida de intimidade com Deus. E é difícil orar? Claro que é. Alguns dizem, o trabalho mais difícil do mundo é a oração. Porque quando você diz assim, tá, eu vou orar, aí tua mente começa assim, ó, um monte de coisa, é verdade ou não? E daqui a pouco treme o celular na notificação do WhatsApp, tu abre, quando tu vê já passou uma hora que tu tinha começado a orar, mas tu não estava orando, tu só estava respondendo o WhatsApp. É assim que funciona. O nosso mundo é doido, a gente vive num mundo louco. E se a gente não prioriza a oração e não desenvolve a habilidade de orar, a gente não vai orar. Por quê? Porque o mundo nos consome. E muitas vezes nós não oramos, algum dos motivos é esse, mas nós não oramos porque a nossa fé é morna, o nosso amor é morno. Nós não temos intensidade. Nós falamos que eu quero Deus, que nós queremos Deus, que nós temos fé em Deus, mas nós não nos relacionamos com Deus, nós só queremos as coisas que Deus dá. Nós só queremos as coisas que vêm de presente de Deus, nós queremos as bênçãos, os dons, os talentos, nós queremos tudo aquilo que Ele pode me usar, mas nós não queremos a Deus. Que Deus nunca me dê mais nenhum dom, mas me faça passar todos os dias na presença dEle. Essa é a oração, porque gente com dom vai para o inferno. Gente com talento vai para o inferno. O amor morno pelo Senhor é o primeiro motivo. Nós não estamos com o coração queimando. Ore para aprender a orar. Pastor, como eu aprendo a orar? Comece orando. E a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso, que é uma estrutura que Jesus deixou de oração, um modelo de oração. Nós vamos ver por que Jesus orou tanto nesses dias. Mas o que nós precisamos entender é que existem motivos que para orar é tão difícil. O primeiro é o estado do nosso coração, quando nós negligenciamos ao Senhor, porque o nosso amor é morno. Como lá em Apocalipse 2,4 fala: tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor. Jesus busca um amor fervoroso e disciplinado dos seus seguidores. Mas pastor, eu estou me sentindo frio. Então você precisa orar. Pastor, eu não sei orar. Eu oro, pastor, mas eu não sei como funciona. Gente, é algo que tem que estar dentro da nossa. Se a oração é a ferramenta, é a única ferramenta do céu para desenvolvermos uma relação de intimidade com Deus, por que eu não uso ela? Porque eu não conheço a Deus. Eu não quero só o que Deus pode dar, eu quero aquilo que Ele é, a pessoa dele, um relacionamento com Ele. Deus pode fazer todas as coisas, mas eu troco todas as coisas pelo meu relacionamento com Ele. Eu não tenho problema com caos, eu não tenho problema com deserto, eu não tenho problema com nada disso. Nosso problema não são os problemas, o nosso problema é que nós passamos pelos problemas sem Deus. É isso que o apóstolo Paulo disse aqui.
Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Nós não buscamos a Deus porque nós temos prioridades invertidas ou pervertidas, porque nós colocamos as coisas no lugar de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A oração deve ser a principal prioridade na vida do cristão. Um cristão que não ora não é um cristão, é um religioso. E desculpa, eu não posso falar uma coisa que não é o que está na Bíblia. Se eu não estou orando, eu estou me tornando um religioso. E um dos puxões de orelha foi de Deus: você está pregando contra a religião, mas você não está mostrando para as pessoas o que elas devem fazer para combater a religião dentro do coração delas. Não tem outra ferramenta, não tem outro meio, é somente a oração. A falta de fé, motivo 3, que nós não acreditamos na eficácia da oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Tiago 4,3. Nós falamos, eu tenho uma lista de oração aqui, não tem nenhum problema, eu também tenho lista de oração. Mas o problema é que quando a gente chega diante de Deus e a gente começa a orar sobre aquela lista, nós começamos a identificar que aquilo na realidade é somente a nossa vontade. E não é seja feita conforme a tua vontade, mas é seja feita conforme a minha vontade. E aí a gente entra num loop, que é o loop da oração religiosa, porque eu oro, Deus não me atende. Eu não quero dizer que eu não acredito mais, então eu continuo orando a mesma oração sempre. Eu não pergunto para Deus se a minha oração está certa. Senhor, eu estou orando do jeito certo. Amado Espírito Santo, me ajude a orar do jeito certo. É isso que o Senhor deseja. Eu falei aqui no primeiro domingo que a gente teve o culto, eu fui orar pela desgraça que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Falei: Senhor, cessa as águas. Eu orei uma vez e ouvi do Espírito: não adianta você orar por isso. Eu ouvi, e quando eu ouvi isso, eu entendi, porque Deus não diz só uma coisa, Ele faz a gente. Eu entendi o que estava acontecendo, eu entendi que era um estado de destruição para um objetivo. Deus permitiu isso, Deus permitiu. Pastor, que Deus é esse? Esse não é o meu Deus. Sinto muito, então você está no lugar errado, porque Deus permite que coisas boas acontecem com pessoas más. É verdade ou não? Isso é injustiça. Coisas boas acontecendo com pessoas más é injustiça. Agora, coisas ruins acontecendo com pessoas boas também é injustiça. Então Deus é injusto? Não, Deus tem propósito, e a justiça dele está acima da nossa justiça e daquilo que nós dizemos que é justiça. Quando eu recebi os diagnósticos do meu transtorno, você acha que eu não fui diante de Deus e falei: Deus, por favor, me cura? Você acha que eu não pedi para outros pastores dizendo: Senhor, me cura? E eu ouvi de Deus dizendo: eu não vou te curar. Mas aí nós não queremos ouvir, sabe por quê? Porque nós pegamos o nosso banquinho e nós oramos e deixamos todas as nossas súplicas diante de Deus. E quando a gente para de falar, a gente pega, levanta e nunca escuta o que Deus fala. Nunca escuta o que Deus fala. A gente escuta e diz que é Deus, mas na realidade é a nossa vontade. Uma das formas que Deus mais trata comigo é a base da paulada. A base da caixa. Toda vez que eu vou orar, Deus desce o cajado. Deus aponta o pecado, Deus aponta o erro, Deus aponta o desvio de caráter, Deus aponta a mentalidade errada. Deus vai apontando e fala: isso precisa ser mudado. Mas nós só queremos a oração porque nós achamos que a oração é só para satisfazer as nossas necessidades. É uma oração mal orientada. Salmos 66:18, olha que Davi fala: se no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E em Tiago fala: se nós estamos agindo com orgulho, com arrogância diante de Deus, Ele resiste a nós.
E muitas vezes nós temos orado, mas nós não estamos permitindo que a intimidade de Deus trabalhe o nosso coração. Oração é um momento de transformação. Oração é um momento de guerra interna. E se nós não entendemos isso, e não entendemos que a oração tem que ser feita com o coração puro, e por isso que a gente chega diante de Deus, quando Jesus fala, eu vou dar a introdução aqui, do Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro eu reconheço quem Deus é Pai, eu reconheço a minha condição, eu sou o filho dele, mas eu reconheço que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é exaltado, que ele é glorificado, eu reconheço quem ele é, e porque ele é tudo isso, então eu posso estar diante dele. Orar com o coração puro, alinhar as nossas necessidades, os nossos pedidos com a vontade de Deus e não com os nossos desejos egoístas. Mas sabe por que muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós falamos e não acontece nada? É porque nós nunca perguntamos para Deus se aquilo era da vontade dele. Nunca falamos com Deus. Gente, a oração é a coisa mais poderosa do mundo. E eu vou começar a voltar a falar das coisas que Deus fala e do meu momento de oração, porque eu tinha me privado até de falar isso. Ontem eu e a Stephanie estávamos lá jantando com a Maraísa e com o Rodrigo, eu comecei a ficar ruim, a Stephanie também, a pastora também. E eu cheguei em casa e eu não tinha remédio. E a pastora apagou, tomou um remédio que ela tinha lá e ela apagou. E o meu remédio estava em falta. Mandei para Panvel, liguei e falei, vai demorar 2 horas e pouco para chegar o remédio. Falei para a Steph, tu vai dormir, que eu não posso dormir. Já que eu não posso dormir, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Pastor, eu não consigo orar. Eu queria orar junto com o senhor. Você não vai conseguir, porque eu estou há anos orando. Eu desenvolvi o hábito da oração. Parei de orar às mais de 2 da manhã. Cheguei 11 em casa. É isso que faz a gente ferver, é dizer, Senhor, eu não consigo sem o Senhor. Eu não posso. O apóstolo Paulo fala, se vocês estão competindo, quem ora mais, quem faz isso, eu posso orar horas, vocês não vão conseguir orando em línguas e vocês não vão conseguir me acompanhar. Ele estava sendo arrogante? Não, ele estava dizendo, eu tenho uma vida de oração. E eu deixei de mostrar isso, cobrar isso, porque eu pensei, não, a pessoa precisa ter uma decisão. Num dos últimos episódios de The Chosen, agora terminou a temporada, Jesus fala aquele texto da Bíblia sobre o pastor e as ovelhas que obedecem a sua voz. O pastor precisa mostrar para poder ensinar. Eu não quero, gente, que o evangelho te torne rico. Eu não quero que o evangelho te dê todas as coisas que você tem. Eu não quero, e essa não é a vontade de Deus. Você pode se tornar rico pelo seu trabalho, pela sua integridade, você pode conquistar todas as coisas pela força que Deus te dá, pela sabedoria, mas tem uma coisa que nada no mundo pode conquistar, a não ser pela oração, que é a intimidade com Deus. A vida de oração é a única coisa que iguala todo mundo no universo. Quando qualquer pessoa dobra o joelho, ora de pé, eu oro caminhando também, todo mundo é igual, todo mundo é filho, aqueles que são, todo mundo precisa de Jesus. Salmo 34:10, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Existem milhares de promessas para aqueles que buscam o Senhor, e muitas vezes nós queremos inverter, Senhor, me dá a promessa, antes de eu te buscar. Não, se o Senhor me der, eu te busco. Eu vou fazer uma promessa gospel aqui. Eu vou fazer. Não, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Não existe isso. Não existe barganha. Oração não é barganha. Oração é necessidade. Pastor, eu não consigo orar. Eu te desafio. Essa semana, todos os dias, 10 minutos.
Não estou falando para você orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu estou desafiando você a orar 10 minutos. Pastor, eu não sei o que orar. Simplesmente fica quieto e fala: Senhor Jesus, eu estou diante de Ti orando, me ajuda a orar. E você vai começar a falar para Deus como se você estivesse contando algo do seu coração para uma pessoa que é seu amigo íntimo, e você vai falar isso. E aí nesse meio tempo as coisas vão começar acontecendo. A gente aprende a orar orando. Nós precisamos entender que é a única ferramenta que Deus nos dá. Pastor, mas eu não sei orar. O quarto motivo que a oração é difícil, porque nós não temos orientação bíblica. Isso nós vamos tirar. Isso não vai ser mais um motivo. Ore, comece orando essa semana em 3 pilares. 3 coisas que tem que ter a sua oração. 10 minutos vai ser pouco tempo. Primeira coisa, reconhecendo e agradecendo. É o primeiro pilar, reconhecendo quem Deus é e agradecendo aquilo que Ele fez. Segunda coisa, falando do teu relacionamento com Ele, fazendo uma DR com Deus. Fala do seu relacionamento com Ele. Senhor, meu relacionamento é desse jeito, eu entendo, todo mundo sabe, o Espírito Santo trabalha na consciência, todo mundo sabe que precisa melhorar. Fale das coisas que você tem na mente que você precisa melhorar. E terceiro, termine a oração dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, mais da Sua presença, e eu quero Te pedir que o Senhor me abençoe nisso. Aí faça a sua oração e encerre agradecendo. 3 coisas, 10 minutos. Depois você vai aumentar para mais 5 minutos, e vai aumentando. Qual é a oração ideal de um cristão? A Bíblia não diz claramente o período de oração ideal, mas Jesus fala uma coisa para os discípulos do jardim: vocês não conseguiram vigiar nem uma hora comigo. Vocês não conseguiram nem orar por 1 hora comigo. E eles não iam conseguir, eles estavam em outro estado. Mas interessante que daquele dia até 40 dias depois eles conseguiram, e eles não oraram 1 hora, eles oraram 10 dias até a descida do Espírito Santo. E foi a oração que mudou a vida deles. Se eles não tivessem permanecido no lugar e buscando ao Senhor, o Espírito não teria caído sobre eles. Se fosse isso, não existiria a igreja. É a oração que move o mundo. Qual é a ferramenta mais poderosa no universo? É a oração. É a oração, não existe. Nós vamos ver milagres? Vamos, e Deus faz muitos milagres. Nós vamos ouvir mais a Deus? Nós vamos ouvir mais a Deus. Eu falei para vocês que o nosso jejum, que a gente ia fazer, ia ser um divisor de águas, e foi. Ainda nós não estamos vendo, mas a mudança já aconteceu. Já aconteceu. Agora o que eu preciso fazer é me posicionar em oração. Se eu desejo ansiosamente pela presença de Deus, eu preciso buscá-lo de todo o coração. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que tem dias que você vai acordar sem vontade de orar. Isso acontece com todo mundo, comigo também. Por isso que a gente vai ter uma orientação bíblica para orar mesmo quando a gente não estiver mal, não estiver bem, ou sem vontade de orar. A gente ora até orar. Senão, não vai acontecer nada na nossa vida. A gente vai chegar para Jesus e Jesus vai falar: eu não te conheço. Como é que Deus conhece os homens e as mulheres? Através de uma vida de oração. Todos os moveres de Deus, desde a descida do Espírito Santo em Pentecostes, todos eles foram baseados em oração. O avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em 1905, 6, eu não lembro, ele começou em 1840 com pessoas orando. Ficaram pessoas mais de 65 anos orando para algo sobrenatural acontecer. Já acontecia em menor escala, mas quando veio. Não existe outra ferramenta para vivermos tudo aquilo que Deus quer para nós, os milagres e tudo mais. Mas entenda que mesmo Deus podendo todas as coisas, alguns milagres Ele não vai fazer. Mesmo Deus podendo todas as coisas, algumas coisas Ele não vai mover, porque para tudo Ele tem um propósito. Isso é soberania de Deus, e quando nós oramos, nós acreditamos na soberania de Deus. Davi
quando pecou, Deus veio e feriu a família dele. Ele orou até o filho dele que estava doente não morrer. E ele se trancou num lugar e ele ficou vestido como era dos judeus, em pano de saco. Quando ele ouve que o filho dele tinha morrido, ele levanta, toma banho e vai comer. E todo mundo fala: tu está fazendo as coisas inverso. As pessoas ficam de luto depois que o filho morre. Ele falou: eu entendi que Deus quis levar meu filho, eu estou entregando meu filho a ele. É uma loucura. Isso é uma loucura. Mas porque ele conseguia ver isso, entender isso? Porque ele tinha intimidade com Deus. Sabe o que aconteceria conosco? A gente ficaria emburrado com Deus, a gente brigaria com Deus, a gente se afastaria de Deus. Mas Davi entendeu, porque quem está em intimidade com Ele entende como Deus funciona. Quem não está fica querendo dizer como Deus deve agir, como Deus deve fazer, como as coisas têm que acontecer. Não é assim que funciona. Ele é o Rei, Ele é o Pai da eternidade. Nós pedimos, nós cremos. E nós exercemos a fé nas células, quando oramos juntos, porque nós cremos que Deus pode todas as coisas e cabe a nós pedir, mas nós confiamos que a plenitude está nele. Muitos deixam de orar porque não entendem o processo de Deus. Não entendem o processo de Deus. O que eu desejo e o que Deus deseja para nós como igreja é que nós sejamos uma igreja que ora, cheia de pessoas que orem, e que isso seja uma realidade. E vai ser, queridos, uma das coisas que nós vamos trabalhar muito ainda esse ano, entre nós, para que todo mundo que se chegue na Seara Porto Alegre já chegue numa cultura de oração. A pessoa já seja desafiada, motivada a passar tempo com Deus, porque isso facilita o processo também. Porque a pessoa vai tendo o coração tratado, amolecido, quebrantado, e que Deus tenha misericórdia. Uma das formas que eu sempre oro quando eu começo a oração é reconhecendo quem Ele é. Quando eu reconheço a santidade dEle, eu reconheço a minha pequenez, e eu oro como aquele publicano no templo, que estava num canto, batendo no peito, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Eu não mereço, mas eu tenho. Eu não mereço, mas eu tenho. Eu tenho o teu amor, eu tenho a tua bondade, eu tenho a tua graça. Eu não mereço, mas eu tenho. E porque eu tenho, eu estou diante de Ti. E porque eu estou diante de Ti é porque eu creio em Ti e quero continuar crendo. E essa tem que ser a nossa vida. Eu posso ensinar o mês inteiro sobre oração, mas se você não tomar o seu passo, não vai ter como. Porque oração, eu posso te ensinar os princípios bíblicos, eu posso te ensinar como fazer, mas você só vai aprender fazendo. Você pode assistir vários vídeos no YouTube de cirurgião, ver como o cirurgião faz cirurgia. Você pode gastar 10 mil horas vendo um vídeo de como se operar uma pessoa. Você vai conseguir operar? Não. Por quê? Porque a primeira pessoa teve o conhecimento, depois ela teve a prática na residência, e aí ela pode operar. Muitas vezes a gente só está no conhecimento, a gente só está nas coisas e a gente não pratica. Não pratica, e esse é o nosso desafio. É o desafio que eu quero colocar diante de ti, porque eu sei que vai acontecer milagres na tua vida. Amém. E mais do que tudo isso, eu sei que tu vai ficar cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o objetivo, mais parecido com Jesus, porque quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, até o cacuete a gente pega. É verdade. Quando eu tenho um grande problema, eu acho que eu sou meio fraco, porque dependendo do estado que eu vou aqui do Brasil, eu passo um final de semana e eu volto falando o sotaque daquele lugar. É incrível. O meu poder de linguística eu acho que não é muito forte, não. Então eu volto meio puxando o sotaque. Nós precisamos praticar. Voltou falando paulista, que tu foi para São Paulo? Não, né? Tu não é tão fraca como eu, né? Tá bom. Fique de pé, por favor. O que eu quero fazer com você hoje é um desafio. Eu quero que você assuma esse desafio comigo, de nós sermos pessoas que oram. Pessoas que oram. E você não sabe como foi o peso que Deus colocou no meu coração sobre isso. Eu quero que você feche seus olhos, por favor.
e faça a sua oração, uma oração de decisão nessa manhã. Senhor, nós sabemos que precisamos orar, nós entendemos o que Jesus nos ensinou, mas nós estamos muito abaixo, muito abaixo da vida de oração que precisávamos ter, que deveríamos ter. Não é um, não é outro, é todos nós, como igreja. E nós queremos, Pai, nesse momento, nessa manhã, assumir um compromisso contigo, de intensificar a nossa vida de oração, de valorizar, de priorizar. Nós temos muito tempo, mas nós não valorizamos ele. Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a tomar passos de fé em oração, que o Senhor nos ajude, Deus, a crescer em Ti, numa vida de intimidade. Amado Espírito Santo, Tu que estás conosco, nos ajuda. Eu peço em nome de Jesus. Muitos de nós já fomos tão mais íntimos de Ti, tivemos tanto mais intimidade, fomos tão mais intensos contigo, e hoje a nossa vida espiritual, devocional, de oração, Deus, está tão medíocre, tão pequena. Então nós pedimos perdão por isso. Pai, como igreja nós pedimos perdão por não valorizarmos, Pai, a oração no nosso meio. Pai, eu peço perdão, como já pedi ao Senhor, mas agora diante da igreja, por não valorizarmos, não incentivarmos e não cobrarmos a oração no nosso meio como igreja. Pai, muitas vezes temos falado, temos ensinado, mas não tem sido do tamanho devido, na proporção devida, e nós estamos pedindo, eu estou pedindo a Ti misericórdia de nós. Pai, eu sei dos desejos, dos sonhos. O Senhor tem reafirmado as suas promessas, o Senhor tem reafirmado as coisas que o Senhor tem para nós, a visão, o destino que o Senhor tem para essa igreja, e nós sabemos que o caminho para isso é um povo íntimo do Senhor, em oração, em intimidade contigo. Eu estou orando em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude em oração, que nós possamos ser homens e mulheres de oração. Eu estou pedindo àqueles que ainda não têm uma vida de oração no nosso meio, amado Espírito Santo, por favor, desperta. Mesmo que vamos começar com pouco, nós sabemos que vamos evoluir e crescer. O Teu amado Espírito Santo vai estar conosco, nos ajudando todos os dias, para vivermos algo sobrenatural na nossa vida, que é uma vida de profunda oração, Pai. Nós oramos dessa forma, nós pedimos dessa forma, e eu creio, em nome de Jesus, que isso já é uma realidade na Seara Porto Alegre. Eu olho pelos olhos da fé, homens e mulheres íntimos do Senhor, vivendo uma vida de oração, uma vida de devoção, Pai, sendo espiritualmente fervorosos, Deus. Eu oro dessa forma, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor trate no nosso coração aquilo que precisa ser tratado. E Pai, eu peço, ouve a oração dos Teus filhos nessa semana, quando cada um de nós orarmos, ouve as nossas orações, e conforme a Sua vontade, opera milagres no nosso meio, que nós possamos ver como essa ferramenta é poderosa também para vencer o maligno, vencer as dificuldades, vencer os problemas, que nós possamos, Pai, confiar totalmente em Ti, até que a nossa mente, o nosso coração sejam mudados, até que o ambiente que nós estejamos na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, seja mudado, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nisso. Eu peço, amado Espírito Santo de Deus, por favor, nos desperta, por favor, nos desperta. Nós precisamos disso, nós desejamos isso. Oramos segundo a Sua palavra, oramos segundo a Sua verdade, e pedimos a Ti, porque cremos que o Senhor nos atende, ainda mais quando oramos aquilo que o Senhor deseja para nós. Pai, nessa semana também, eu oro e abençoo a cada um, a cada casa, a cada família, Pai, que nós venhamos a viver o tempo do Senhor, aqueles milagres que nós temos pedido que aconteçam, que se tornem uma realidade. Livra nós, a nossa casa, de todo homem mau. Livra-nos, Pai, da ordem dos Teus anjos, a nos proteger, a nos guardar, Pai. Nós pedimos dessa forma, nos dá espírito de sabedoria, capacitação, e em cada momento do nosso dia, dessa semana, nós possamos viver para a Sua honra e para a Sua glória. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos isso, abençoamos a nossa semana, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Deus abençoe você.
uma boa semana, Deus esteja contigo. Vou te dar um desafio: cumprimente aquela pessoa que você quase não cumprimenta, e essa pessoa que você quase não cumprimenta,